Oi, pessoal, aqui é a Gabriele, plantonista de Química, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz o exercício 7 da página 274 do livro Enem, tá? Um exercício um pouquinho abstrato, mas a gente vai ler juntos e tentar entender o que ele está falando, tá ok? Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações, tá? Estamos falando de materiais sólidos, que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica. Como assim distância interatômica? Distância entre os átomos em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, representada aqui na figura por esses círculos aqui, são esses pontos, ok? Que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, essas linhas aqui, ó, ok? Identificadas com o valor da temperatura de T1 a T4. Então, o deslocamento observado na distância, ó, presta atenção aqui na pergunta, né? O deslocamento observado na distância média, que distância é essa? Distância média entre os átomos, representados por essa bolinha, ok? Então, em cada temperatura, essas são as possíveis distâncias entre os átomos que formam a ligação química do meu material sólido. Mas a bolinha, o pontinho, representa essa distância média. Se você reparar, esses pontinhos eles estão mais ou menos na metade dessa linha aqui, ok? Essa linha representa as distâncias entre os átomos, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente estuda as ligações químicas, a gente sabe que os átomos fazem ligações químicas, né? A maioria deles seguindo a regra do octeto, existem algumas exceções, mas não precisamos falar delas aqui agora. Bom, e eles se ligam para atingir o menor nível de energia, ok? Ou você também já deve ter escutado que os átomos se ligam porque eles querem atingir a estabilidade energética. E como eles fazem isso? Ficando com a distribuição eletrônica semelhante à dos gases nobres, em que a maioria deles não fazem ligação, tá? Então, essa é uma informação importante para a gente resolver esse exercício. Uma ligação química acontece entre dois átomos, interatômica, certo? A fim de que ele atinja o menor nível de energia, que está representado aqui pelo T0 Kelvin. Então, nesse ponto aqui, eu tenho uma ligação química, ok? E aqui eu tenho a distância entre os átomos nessa ligação química. Conforme eu aumento a temperatura, como o exercício falou para a gente, os átomos recebem energia térmica, né? Essa energia térmica recebida pelos átomos faz com que eles aumentem a energia cinética. Então, os átomos começam a se movimentar como se fosse uma mola, ok? Eles começam a ter um movimento de vibração. E isso faz com que a distância entre os átomos comece a oscilar. Conforme eu aumento mais a temperatura, mais oscila a distância entre esses átomos, ok? E conforme eu aumento a temperatura, a distância média dos meus átomos começa a aumentar também, ok? Acredito que o exercício está mostrando para a gente não é o rompimento da ligação, mas apenas uma variação, o deslocamento da distância média entre os átomos. Ora, se não está havendo o rompimento da ligação,
e eu sei disso por causa do contexto do exercício. Ele fala várias vezes que eu estou falando de materiais sólidos e não indica que esse material está passando para a fase líquida, que seria o rompimento dessas ligações, certo? O processo de fusão. Então, eu acredito que esse material ainda está na fase sólida. E se está variando, se está aumentando a distância entre os átomos, isso visualmente é reconhecido como fenômeno de dilatação nos sólidos, em que com o aumento da temperatura, o volume do objeto sólido aumenta também por conta da energia cinética dos átomos, e isso está representado nesse gráfico, comparando a distância entre os átomos com a energia de ligação, ok? Ao longo do aumento da temperatura, tá? Então, por isso que não é processo de ionização. Processo de ionização seria o processo de formar íons, não parece ser isso o contexto do exercício. A resposta correta é o processo de dilatação, item B aqui, ok? Processo de dissociação seria rompimento das ligações. Parece que o exercício também não está indicando o contexto de rompimento de ligações. Não é quebra de ligações covalentes também, tá? Uma vez que não parece ser o fenômeno de dissociação, como eu acabei de mencionar, e também não parece ser a formação de ligações metálicas. O contexto está perguntando qual fenômeno resulta do aumento da temperatura de objetos sólidos e a consequência do aumento da distância média entre os átomos, tá bom? Esse exercício ele é um exercício complicado mesmo, o nível dele de dificuldade é alto, mas eu espero ter ajudado vocês na resolução desse exercício, tá ok? Até uma próxima.